essa noite seja uma noite de esplendor. Vou me colocar de pé agora, ó Pai, para orar pelos pastores, por aqueles que estão, ó Pai, aleluia, aleluia, aqui de joelhos, ó Pai. Abençoe, ó Pai, toma nas tuas mãos, usa grandemente esse som, como trombeta, ó Pai, cada banco desse aqui, Pai, orquestra, os irmãos que estão aqui, abençoe grandemente, ó Pai, desperta cada um, toma nas tuas mãos, há poder em ti, Jesus, tu és o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, tu és o Deus que nos fortalece, ó Pai, enche da tua graça, enche do teu esplendor, Pai, que nós possamos ver a tua glória, enche, ó Pai, trabalha como não trabalhaste antes, ó Pai, o ciclo de oração, há poder em ti, os obreiros estão trabalhando, ó Pai, os obreiros estão, ó Pai, ali, ó Pai, na porta, as cooperadoras, as coordenadoras, o ministério de louvor, há poder em ti, Jesus. Abençoe, ó Pai, que essa noite seja uma noite de gala, de bênção, de glória, que teu Espírito Santo possa encher toda a igreja nessa noite. Toma nas tuas mãos, há poder em ti, Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos por essa rica oportunidade que tem nos dado, ó Pai. Tu és o Deus fiel, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu és o Deus que jamais falhará, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus filhos que já estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Pai, te adoramos, ó Pai. Te glorificamos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Tu és fiel, Pai. Venha se manifestar como se manifestou no dia de Pentecostes, ó Pai. Que haja glória a Deus, que haja línguas estranhas, que haja interpretação, Pai. Que há libertação, Pai. Que há cura, Pai, nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, queridos. Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa. 76 da harpa cristã. Glória a Deus. Chamando, se chamando a ti.
mais um lugar. 7:11. Que bênção, né? Estou chegando. O nome de Deus é bem forte, é alegre, feliz. Glória a Deus. Só Ele pode entrar no meu coração e no seu. Ninguém mais, só Ele, amém? Vamos ouvir o pastor Moisés lendo a poderosa palavra de Deus. Paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, verdade? Vamos abrir por gentileza as vossas Bíblias
Em Salmo de número 46, glória a Deus. A fé perfeita em Deus. Salmo de número 46. Então vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas runja-se e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper do amanhã. As nações se engrandeceram, os reis se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Encha o seu pulmão agora para nós ler o 12. Bem inspirado para Deus, vamos lá? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe. Que maravilha, né? Parabéns a todos que, né, salmodiarem ao Senhor, né? Um hino de adoração, de louvor a Deus do céu. Nós vamos convidar o presbítero Will, estará orando nesse instante. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, nesta noite, Pai, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, para Te adorar, para Te agradecer, Pai, porque as misericórdias do Senhor, Pai, são as causas de sermos consumidos. E nesta noite nós estamos aqui agradecidos, Pai, pela Tua igreja aqui presente, pelos Teus filhos que estão aqui na frente, ó Deus, pedindo a oração, uns que vão viajar, outros que estão fazendo aniversário, outros, Pai, que muitas vezes estão precisando, Pai, necessitando de uma misericórdia do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Pai, agradecidos, Senhor, pela Tua presença aqui na Tua casa, Pai, porque o Senhor realmente se faz presente. Nós podemos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar, nesta noite, Pai, e aqui nas minhas mãos, Pai, estão esses pedidos. Eu não sei, Pai, que pedido é, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas, Pai, e as Tuas filhas, Pai, que vão viajar, Pai, vou fazer essa viagem, o Senhor leva nas Tuas mãos, Pai, da Tua proteção, abençoa, Pai, a vida do Teu servo, Pai, ali para Rondônia, Pai, e nos dá, Pai, uma noite alegre, uma noite abençoada, uma noite, Pai, na Tua presença, Pai, um final, uma semana, Pai, abençoada, como o Senhor nos deu na semana passada, e até hoje, Pai, o Senhor continua conosco, Pai, é o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, Pai, que o Senhor continua, Pai, fazendo presença neste culto e na vida de cada um, Pai, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus nessa noite, amém? E nós queremos convidar a igreja a ficar de pé. Nós sentimos a presença do Senhor neste lugar. E existem momentos da nossa vida que parece que nós estamos no meio do vale de ossos secos, como o profeta Ezequiel. Muitas vezes é um diagnóstico que nós recebemos. Muitas vezes é uma decisão na justiça que foi desfavorável. Muitas vezes as portas de emprego estão fechadas e nós achamos que tudo morreu, que tudo acabou. Mas a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite é que ainda existe vida aí. E ainda que tenha morrido, o Senhor vai ressuscitar nessa noite. Porque quando o Senhor pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ele diz, Senhor, Tu
sabes. E ele diz para o Senhor: Senhor, tu sabes, porque ele acredita que o Deus que ele serve poderia fazer aqueles ossos se transformar num grande exército. Eu não sei a palavra que você recebeu na tua vida, na tua casa, mas o Senhor pode fazer o vale de ossos secos se transformar num grande exército. Que você possa profetizar nessa noite que vai ter vida, vai ter vida. O sopro de Deus, do vento do Espírito Santo está aqui nessa noite. Oh, aleluia, vamos adorar o nome do Senhor. Oh, profetiza a vida, profetiza a vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu querido, creia, creia nessa noite. Oh, aleluia. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou, que é o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Oh, aleluia. Deixa pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto que eu quero impactar. Já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no Olha o que Deus disse pra você. com os olhos da fé pra sonhar e chegar. Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a vir. Oh, querido, creia, existe vida aí. Oh, aleluia. Oh, dê sopra a vida nessa noite, aleluia. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu
Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem vida aí. Amém? Tem vida aí, irmão? Tem vida aí, tem vida, né? A paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir o Salmo 139. Salmo 139. Eu não vou acompanhar os irmãos na leitura aqui na minha Bíblia, porque a minha aqui é revista e corrigida, eu trouxe uma versão que é a NVT, para usar como base para essa mensagem. Então eu vou usar ela tem uma linguagem um pouco mais fácil do que a nossa revista e corrigida, mas ela é importante para o que eu quero trazer nessa noite para os irmãos. Então, Salmo 139, 13 a 16. Eu vou ler, irmãos, para não ficar assim embolado, né? E os irmãos acompanhem, fazendo um favor. Amém? Então, Salmo 139, 13 a 16. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Amém? Senhor Deus, te louvamos, meu Pai, pela tua palavra viva, santa, poderosa e eficaz, meu Pai. Que o Senhor possa trazer algo revelado para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o título da nossa mensagem é: para alcançar o propósito, precisamos entender e passar pelo processo. Amém? Para alcançar o propósito, precisamos entender e passar pelo processo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, ninguém chega a lugar nenhum sem uma história. É isso que se resume essa mensagem. Ninguém chega. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo que chega em algum lugar, seja ele de forma positiva ou negativa, tem uma história para chegar ali. Mas se a gente não entender o processo da caminhada, a gente nunca alcança um bom propósito. A gente só tem capacidade de chegar em algum lugar no qual nós consigamos ser vencedores, se nós tivermos a noção exata do que estamos passando e por que estamos passando. Aí nós vamos conseguir entender aonde queremos chegar. É a mesma coisa de eu dizer que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho leva lá. Se eu não tiver um propósito, eu não vou saber aonde eu quero chegar. Só que todo propósito, ele demanda um processo, e que eu preciso entender e passar por esse processo. Desde quando nós nascemos e nos entendemos por gente, né, ganhamos uma capacidade de racionalizar as coisas, para muitas pessoas vem sempre uma pergunta, né? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito nesse mundo? Por que eu cheguei a viver? Por que eu penso? Por que eu estou na família que eu estou? Por que eu estou no país que eu estou, na cidade, no bairro, na casa? Por que isso? Se nós não entendermos algumas coisas importantes nesse sentido, nós vamos ficar perdidos como algumas pessoas que se perdem no meio do caminho. E aí vive uma vida de busca incessante sem chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a busca, ela só tem fundamento se a base da busca for boa. E a base boa para a busca correta
é nós entendermos primeiro do porquê nós nascemos. Você sabe por que você nasceu? Ou você acha que você é fruto do acaso? Que uma ameba um dia foi se multiplicando, passando por um processo aleatório, sem muita racionalidade, e chegou aonde você chegou depois de ser gerido por um macaco. Por que você nasceu? Por que você nasceu? Você sabe por que você nasceu? O Salmo 139, ele nos dá essa resposta. Você nasceu porque você é um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus. Você foi escolhido por Deus para nascer. Você não nasceu porque alguém quis, porque o seu pai e a sua mãe concordaram em ter um filho e você nasceu, não. Você nasceu porque Deus colocou essa intenção nos seus pais. E na hora da fecundação do esperma com o óvulo ali, foi o seu escolhido no meio de milhões e milhões e milhões ali. E aí você nasceu. E nasceu justamente do seu pai e da sua mãe. E nasceu morando onde você morava quando do seu nascimento. Mas tudo isso estava escrito, como está aqui no Salmo 39, já no livro de Deus, antes de você nascer. O Senhor fala através do salmista, quando você estava sendo tecendo, quando você estava sendo formado, quando você antes ainda era só um projeto na mente de Deus, você já tinha os seus passos escritos no livro do Senhor. Aí você veio à vida. Quando seus pais não sabiam como ia ser você, o Senhor já sabia e tinha propósito na sua vida. É verdade. Quando o Senhor chama Jeremias, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 5 ao 7, ele fala para Jeremias, quando a nação de Israel ela é presa pelos babilônios, Deus vai e chama Jeremias, garoto ainda, possivelmente por volta dos 14, 15 anos de idade. E aí Deus chama e fala, olha Jeremias, você vai ser profeta às nações. E aí Jeremias fala, Senhor, mas eu sou uma criança. Eu não sei nem falar, eu sou uma criança, Senhor. E aí o Senhor fala para ele, Jeremias, antes de você nascer, eu te chamei. Glória a Deus. Eu te chamei antes de você nascer. Você não passou por processo nenhum evolucionista. Você é uma criação divina no tempo certo, na hora certa, com um propósito estabelecido. Glória a Deus. Para ser profeta às nações. Glória a Deus. Não deixe ninguém falar que você é um acaso. Glorificado é o Rei Jesus. Não deixe ninguém desmerecer a sua vida. Não deixe ninguém falar que você não tem importância, que você não tem valor, porque tem sim, e você é muito importante para o Senhor, porque foi Ele que idealizou a sua vida. Amém. Você pode adorar o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes o diabo tem tentado sufocar as nossas crianças, os nossos adolescentes e até adultos, com essa mentira dizendo que nós não temos valor, que não somos importantes, que ninguém se importa conosco, que ninguém nos ama, mas isso é uma mentira. Você tem valor, você é um projeto exclusivo de Deus, com um propósito definido. Se nós não entendermos o processo, como é que nós vamos enxergar propósito? Nós precisamos entender, quando Deus revela o propósito para Jeremias, aí Jeremias entende, e aí quando ele é preso, lá na cisterna, ele sabia que aquele momento ali, era só um processo para chegar no propósito. Quando ele é amarrado e colocado sobre ele uma madeira, e prende os seus braços na madeira, e ele sai andando ali, todo mundo desprezando ele, ele sabia que aquilo era só um processo,
para chegar num propósito, porque o Deus que formou, que o chamou, tinha propósito para ele, e para chegar no propósito tem que passar pelo processo. O problema às vezes é que nós nos encontramos em situações difíceis na nossa vida, e nós queremos chegar no propósito sem passar pelo processo, e aí não dá certo, e aí não tem jeito. Mas precisamos entender que Deus tem propósito para nós. E que o que passamos no presente momento, se não chegou nesse propósito ainda, é porque estamos no processo. O processo não é o propósito. O processo é o caminho que leva ao propósito de Deus. Ou eu poderia chamar de plano de Deus para a sua vida. Projeto de Deus para a sua vida. Agora, ninguém nasce sem ter de Deus um projeto definido, um propósito definido. Não importa como você nasceu, não importa. Eu nasci, eu sou filho de criação, então eu não fui projetado, eu sou fruto de um estupro. E daí o início? O que importa é o propósito. Eu fui muito espancado quando criança, meus pais eram pais terríveis, muito bravos, e me bateram muito, e eu guardo rancor disso. Isso é processo, não é propósito. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo, enquanto as crianças brincavam na rua, eu estava trabalhando, fui obrigado a trabalhar, porque a minha família era uma família muito humilde. Isso é processo, não é propósito. Eu vi muita coisa ruim no casamento dos meus pais se divorciaram, houve traição, houve abandono. Isso é processo, não é propósito. O que eu estou querendo dizer é que se nós não desvincularmos do passado de sofrimento de quando nascemos, de quando fomos crianças, adolescentes, até jovens, nós nunca vamos entender o real propósito de Deus para a nossa vida, porque aquilo que não leva você à morte é processo para te fortalecer, porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Deus tem um processo maior, Deus tem um propósito maior. Agora tem pessoas que andam a vida olhando para trás em vez de olhar para frente. Ninguém conserta a sua que você tomou lá na infância, ninguém conserta os seus traumas, as suas dores, as suas dificuldades, ninguém conserta isso, porque aconteceu, não volta, você não nasce de novo. Nós não cremos na reencarnação, mas Deus tem, no meio desse processo todo, conturbado de vida que você tem, Deus tem um propósito lindo para a sua vida, porque você não é fruto do acaso, você é um propósito definido por Deus para ser vencedor, para ser abençoado, para fazer diferença, para ser uma bênção nessa terra. Glória a Deus. Amém. Agora nós escolhemos, nós que escolhemos o que nós queremos, viver no processo ou avançarmos para o propósito de Deus. Número 2, sem conhecer o autor do propósito, nunca vai entender o processo. O grande problema é que nós queremos solucionar os nossos processos sozinhos. Esse é o grande problema. Quando a gente não busca o autor do propósito da nossa vida, quando nós achamos que estamos aqui e vivemos da forma que vivemos pela competência nossa, humana, quando nós nos esquecemos que existe um plano maior de Deus para nós, nós lutamos sozinhos. E quando lutamos sozinhos, nós não temos certeza de vitória. Nós só passamos a ter certeza de vitória na nossa vida mesmo que tenhamos um início complicado na nossa vida, como eu falei aqui, é se nós conhecermos quem é o autor do propósito da nossa vida. Vocês entenderam? Amém? Amém.
Só conseguimos entender o processo se nós nos aproximarmos do autor do propósito. Aí nós vamos entender o processo. A Bíblia diz que Daniel, no capítulo 1, versículo de 8 a 9, a Bíblia diz que Daniel chega na Babilônia e ele toma conhecimento do projeto do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que era de criar jovens que não se contaminassem, né, ali com o seu passado, mas sim preservasse toda a cultura babilônica aprendida, que eles separaram ali para os jovens, para se formar em todo o conhecimento daquele lugar. Daniel, quando vê todo aquele cenário ali, Daniel fala: não, isso não é para mim. Não é para mim, por quê? Porque eu conheço o autor do propósito da minha vida. Então, se eu estou aqui hoje, na Babilônia, sendo escravo, isso é um processo, não é um propósito. Eu não nasci para isso. Eu nasci para coisa melhor, maior. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso que o autor do meu propósito me mostre qual é o caminho que eu tenho que percorrer para andar nesse lugar diferente que eu estou aqui agora. Você não tem, irmãos, cidade permanente nessa terra. A sua cidade permanente, ela está onde? No céu. Nós somos peregrinos em terra estranha. Quando Daniel entende isso, quando Daniel vê esse cenário, ele fala: olha, eu não vou me contaminar com nada desse local. Por quê? Porque eu conheço quem tem o propósito na minha vida. Eu conheço, e o autor do propósito não é os deuses da Babilônia, não é o rei Nabucodonosor. Então ele propõe o que? Não se contaminar. E ele não come nada do que era oferecido aos deuses da Babilônia. E aí Deus vai pegar esse moço e vai preservar a vida dele, e vai abrir as portas, e ele vai passar. É o maior estadista que nós temos na história, é Daniel, que ele consegue passar por 3 impérios mundiais. Ele vira conselheiro de Nabucodonosor, Império Mundial. Depois Nabucodonosor morre, assume Beltesazar, que era filho de Nabonido, seu irmão, então era sobrinho de Nabucodonosor, e está lá Daniel. Depois o Império Medo-Persa toma a Babilônia, e Daniel continua lá, sendo conselheiro, sendo um estadista ali, diante dos reis que se colocam lá. E a todo tempo, durante o livro de Daniel, vocês vão ver que ele é chamado, quando a situação complica, quando a situação aperta, chamam Daniel. Por que isso? É à toa? Não, não é à toa. É porque ele conhecia o dono do propósito da sua vida. Então o processo que Deus ia usar para conduzir ele nesse processo, não tinha problema. Nós não precisamos, irmãos, ver o futuro da nossa vida para confiarmos em Deus, para caminharmos nela. Nós precisamos é acreditar que o Deus que nos gerou, que nos trouxe a vida, tem algo maior, algo melhor para nós, e nós precisamos apenas confiar nele, acreditar nele. E esse processo que ele nos faz passar hoje, com certeza vai colaborar para quando nós chegarmos no propósito, nós executarmos do jeito que Deus deseja que seja executado. Glória a Deus, aleluia. Não olhe para o começo, não olhe para o meio, olhe para o fim da sua vida. Deus tem coisas maiores para nós. Deus está pronto para te surpreender. Deus está pronto para trazer o invisível que você não enxerga, grandioso para a sua vida, mas você precisa aceitar o processo. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito,
O caminho era quantos dias? 40? 40 dias. Virou 40 anos. Por quê? Porque quem saiu não entendeu o processo. Murmurou do autor do propósito. E aí teve que uma geração nova ser formada. Aquela geração que sai fica no deserto para preparar através de processos quem teria condição de alcançar o propósito. Deserto, irmãos. Processo não é permanente. Tem início, tem meio e tem fim. Só que o fim só vai ser abençoado se nós entendermos quem foi que criou o propósito. Então, o que vier, eu confio. O que vier no processo, eu acredito. Glória O que tiver que acontecer, eu vou em paz. Lembra Daniel na cova dos leões? Onde está que ele desesperou? Não. Quando fizeram, né, a reclamação que ele orava 3 vezes por dia, o que ele vai fazer? Orar. Não podia orar, o que ele vai fazer? Orar. É incoerente isso, né? Não pode orar, mas ele vai orar. Por que ele vai orar? Porque ele entendia que o Deus do propósito da vida dele iria livrar ele no meio do processo. Talvez você não enxergue hoje porque você está olhando só o processo, mas o Deus que criou o propósito maior na sua vida vai te guiar, vai te orientar, vai traçar a estratégia correta para você chegar do outro lado, cantar o hino da vitória, ser um vencedor, e quando você olhar para trás vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você consegue adorar o Senhor com isso? Aleluia, glória a Deus. Você consegue entender que o que hoje te prova a fé não é propósito e sim processo? Você consegue entender que a sua luta de hoje não é o fim da sua história e sim o meio para você chegar exatamente aonde Deus quer com a sua vida? Glória a Jesus. Você consegue entender que se você recua no meio do processo, você nunca alcança o propósito? Verdade. Se você murmura no meio do processo, você nunca é abençoado pelo dono do propósito. O escritor aos Hebreus disse que Deus não tem prazer naqueles que recuam, retrocedem, voltam atrás. O prazer de Deus são naqueles que continuam caminhando, mesmo que não conseguem enxergar o propósito, mas caminha na certeza daquele que deu o propósito. Glória a Deus, aleluia. Quando José dá de conhecer aos seus irmãos quem era ele ali no Egito, Gênesis 45, ele fala o seguinte: olha, não achem vocês que eu estou aqui pelo que vocês me fizeram. Eu estou aqui pelo que Deus projetou, porque foi para a conservação da vida de vocês e da vida do povo de Israel que Deus me trouxe para cá. Mas no meio desse processo teve calúnia, teve difamação, teve que ser vendido, teve que ser rejeitado, teve que ser abandonado, teve que ser jogado na prisão, mas tudo isso era a etapa do processo. Se ele não tivesse trabalhado na casa de Potifar, ele não ia entender de administração para quando fosse o primeiro-ministro do Egito. Se ele não tivesse ficado sendo líder na prisão, ele não ia saber se relacionar com pessoas, e um grande líder precisa se relacionar com pessoas o tempo todo. É verdade. Senão não consegue exercer uma boa liderança. É princípio básico isso, porque pessoas são diferentes, pensam diferentes, sentem diferentes. Mas quando José passa ali na prisão aquele tempo, ele estava se preparando, ele estava ali no departamento de RH do céu, sendo preparado para lidar com as pessoas. Quando ele assume, ele está pronto. Quando Deus chama Davi, chama com 17, Davi senta no trono com 30. Quando Samuel unge ele com 17, ele já era rei. Mas ele só senta com 30, porque ele precisava aprender algumas coisas, e aí Deus permite que ele fuja de Saul.
aprenda o que é traição. Ele tem que se passar de louco, ele passa fome, ele passa frio, ele passa todo tipo de aperto e dificuldade, e aí na hora de sentar no trono, ele não senta em Jerusalém, ele senta em Hebrom e fica lá 7 anos, para ele acalmar o coração e não chegar muito grande, porque se ele vai direto para Jerusalém, talvez ele ia crescer demais, e achar que é muito bom, aí Deus fala, não, fica 7 anos em Hebrom, quietinho aí, agora sim, agora vem para Jerusalém, agora senta. Aí ele senta com 40 e reina mais 40 e entra com o nome para a história como o maior rei da história de Israel. Glória a Deus. Mas se ele tivesse desistido no meio do processo, ele nunca iria alcançar o propósito. Então a luta que você passa hoje, a dificuldade que você passa hoje, não é propósito, é processo, é porque Deus está te preparando, Deus está te capacitando, Deus está te modelando para você chegar na estatura perfeita que Deus quer na sua vida. Então não se entristeça com o processo, mas se alegre porque o Senhor tem propósito. Glória a Jesus. É a nossa posição de fidelidade dentro do processo que define se alcançamos o propósito. A Bíblia conta a história de uma moça chamada Ruth. E no capítulo 1, do versículo 16 ao 17, ela fala assim, ó: Ruth respondeu, não insta comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe de ti. Quando Ruth fala isso, ela não tem a dimensão do propósito que Deus tinha. Ela só está vivendo o momento. Só o momento. Ela tinha acabado de ver o seu esposo falecer, o irmão do seu esposo também falece, o seu sogro também falece, está sua sogra sozinha, querendo voltar para a sua terra natal, para Israel, estavam em Moabe. Ela era uma moabita, não era judia, e agora sua sogra vai falar assim, olha, volte, minhas filhas, vocês para casa, os seus povos, o seu povo, voltem. E aí a Bíblia diz que Orfa chora, beija Noemi e volta. Mas Ruth dá essa resposta aqui. Ruth dá essa resposta. Quando ela deu essa resposta, ela não tinha dimensão nenhuma do propósito. Ela deu na confiança que ela tinha do que ela via no presente na vida de Noemi. Porque se ela não tivesse visto nada na vida de Noemi, nunca ela iria falar que o seu Deus será o meu Deus. E se Noemi não fosse uma pessoa de bom testemunho, ela nunca iria querer seguir a sua sogra. Quando nós sabemos nos comportar diante dos processos difíceis da nossa vida, nós impactamos as pessoas que estão à nossa volta, mesmo com a nossa dor e o nosso sofrimento. Glória a Deus. Eu não quero falar de Ruth, eu quero falar de Noemi, porque Noemi perde o marido, perde 2 filhos, mas continua com a sua vida difícil, num processo de luto difícil, sabendo que já era uma senhora e que não tinha assistência social nenhuma para dar amparo nenhum naquela época. Ela só tinha uma esperança: eu vou voltar para a terra dos meus pais, para a minha terra, para o meu Deus, porque talvez lá o meu Deus tenha misericórdia da minha vida. E aí o Senhor Todo-Poderoso, que nos contempla nos piores momentos dos nossos propósitos, vai preparar uma moça para poder vir com uma atitude de fé dessa, com uma palavra dessa,
eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você, eu vou servir o seu Deus. Onde você dormir, eu durmo. Se você morrer, eu estou com você. É assim que Deus faz. No pior momento do seu processo, Deus tem sempre uma porta aberta, Deus tem sempre um escape, Deus tem sempre um caminho diferente para trazer a vitória para a sua vida. Amém. Não é porque nós não estamos passando por um momento que nos agrada, que isso nos dá o direito de murmurarmos contra Deus. Não há desculpa para murmuração, não há desculpa para reclamarmos de Deus, não há desculpa para nós negarmos a fé, não há desculpa para nós abandonarmos o Senhor. Quantos desviados que você encontra hoje conversa, não, porque o pastor falou a palavra que eu não gostei, a irmã fez não sei o que eu não gostei, não sei quem fez não sei o que eu não gostei, e Deus fez o quê? Nós servimos quem? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Quem nos deu um propósito ao nascermos? Nós temos que parar, irmão, de ficar botando culpa nas pessoas, assumirmos a nossa responsabilidade e caminharmos, mesmo que o propósito não seja aquele que nós gostaríamos que ele fosse. É verdade. Nem tudo acontece do jeito que eu quero. Quem dera se a minha vida fosse do jeito que eu gostaria que ela fosse. Não é. Mas o que eu faço? Eu caminho porque eu sei quem me chamou, eu caminho porque eu tenho propósito, eu caminho porque eu sei qual é o propósito que eu tenho nessa terra, então eu caminho. Glória a Deus. Irmãos, isso mudou a vida. Noemi mudou a vida de Ruth. E por que Ruth aceitou esse novo propósito para a sua vida? Porque nós estamos falando de coisas diferentes aqui. Noemi tinha um propósito, porque ela era judia de nascimento, e o compromisso do Senhor nessa época aqui era com os judeus e não com os outros povos. Vocês entendem isso? Hoje, no tempo da graça, depois de Jesus, todos nós temos um propósito, porque temos a oportunidade de nos tornarmos igreja. Quem é a igreja? Judeu e gentio que se converte ao Senhor Jesus. Mas nessa época não, era diferente. Mas o testemunho dessa mulher impactou uma jovem sem esperança nenhuma, porque quem garante que quando ela voltasse para Moabe, ela iria ter amparo? Aonde está na Bíblia que ela tinha pai e mãe? E quem disse que ela voltaria para a casa dos seus pais? Sabe o que ia acontecer com ela? Ia virar uma prostituta para sobreviver. Mas porque ela entendeu e viu Deus trabalhando na vida da sua sogra. Meu irmão, não importa o que você está passando, mantenha-se firme, porque tem gente que está olhando, tem uma nuvem de testemunha te olhando, e como você se comportar no meio desse processo, essas pessoas vão ter a vida transformada, e você mesmo no processo está impactando. Glória a Deus. Nós não vivemos isolados, irmãos. Você está trabalhando, tem gente te olhando. Se você se comporta bem na hora da dificuldade lá no seu trabalho, isso impacta pessoas e muda destinos. Ruth não entendeu essa declaração, mas por causa disso aqui, ela entra na genealogia de Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Quantas judias ficaram de fora e essa moabita entrou? Ela entrou. Ela é tetaravó de Davi. Vocês têm ideia da grandeza disso? Para uma mulher que não tinha expectativa nenhuma, mas porque ela aceitou o propósito que estava na vida da sua sogra, e Deus transforma o futuro dela. Você causa impacto em futuros de
pessoas que te cercam. Por isso, se comporte como um servo de Deus, mesmo que você tenha no meio do processo mais terrível da sua vida, mas Deus continua te usando nesse processo. Glória a Deus, aleluia. A fidelidade no meio do processo garante um propósito grandioso. Elas voltam e a história vai dizer que através de Ruth, Noemi é bem-aventurada. O seu nome é resgatado, porque nasce um neto. E isso é a alegria dessa mulher. E as outras mulheres todas comentam da alegria de Noemi, porque teve um neto. E ela, de presente derrotado, teve um futuro vitorioso, porque foi fiel na hora do processo. Porque ser crente, quando tudo está bom na sua vida, é uma beleza. Agora, quando você está no maior processo, vamos usar a gíria de crente, né? Sendo moído ali, né? Sendo moído no deserto, na luta, no fogo, dá o apelido que vocês fizerem para isso aí. Mas quando você está firme ali, é a hora que Deus muda cenário. Glória a Deus. É a hora que Deus muda propósito. Meus irmãos, para terminar, se formos fiéis ao processo, ele terá fim e você verá o propósito. Não é que não erramos, irmãos. A Bíblia vai falar em Deuteronômio capítulo 34, último capítulo de Deuteronômio. Deus vai chamar Moisés mesmo. Deus vai chamar Moisés e vai falar assim: Moisés, vem comigo aqui no Monte Pisga. Moisés estava com 120 anos e a Bíblia diz que ele estava em perfeita forma física. Ele não estava moribundo da morte, não. A Bíblia dá testemunho disso. Perfeita forma física. Deus chama ele e fala assim: Moisés, dá uma olhadinha aqui. Olha aí. Vou te dar uma visão além do alcance, para você conseguir enxergar. E aí Moisés começa a contemplar toda a terra prometida. De todas as tribos, Deus vai mostrando. Eu não sei como é que foi esse processo aqui não, irmão. Não sei, mas eu sei que o negócio aconteceu e ele viu. E viu uma distância de alguns quilômetros para frente tranquilamente. Como é que foi? Não sei. Lá no céu, talvez no bate-papo lá tem a eternidade toda, eu pergunte, né? E ele me fala como é que foi isso. Mas eu não sei como é que foi, mas ele viu. Depois que ele viu, Deus fala com ele: Moisés, você sabe que você não vai entrar, né? Eu te falei isso. Porque você lá era para tocar na rocha, você bateu. Você não vai entrar. Erramos, irmãos. Nós erramos. O que fazemos com o nosso erro é que define o propósito. O que nós fazemos quando erramos? Isso define propósito. Quando ele bateu em vez de tocar, ele não ficou se escondendo de Deus igual Adão. Ele assumiu. E Deus deu uma sentença dura. Só que Deus deu a sentença para Moisés e ele não parou de guiar o povo. Já prestaram atenção nisso? Ele sabia que não ia entrar, mas não deixou de se posicionar na frente do povo para guiar o povo rumo a Canaã. Errou? Errou. Ele sabia que tinha errado. Mas o que ele fez na hora do erro? Se arrependeu, reconheceu e continuou marchando. Agora, hoje em dia, tem gente que fica fazendo beicinho e fica em casa: não vou para a igreja hoje, não. Não vou. Irmão, para com isso. Para de bobeira, cresce. Paulo fala assim: olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, me comportava como um menino, mas depois que cheguei à idade adulta, eu deixei as coisas de menino.
Agora tem crente que fica menino a vida toda. Fica menino a vida toda. Teve uma briguinha lá, não sei aonde, não sei porquê. Não vou na igreja hoje não. Meu irmão, o lugar do arrependimento e da misericórdia é aqui, ó. Glória a Deus. É diante desse altar. É verdade. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Glória a Deus. Aqui é o lugar. Ele continua a caminhada. Quando o povo chega antes do Jordão, Deus chama ele no Monte Pisga, permite ele olhar toda a terra, e o próprio Deus tira a sua vida e o sepulta. O próprio Deus tira a sua vida e o sepulta. Quando Paulo escreve 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele fala assim, ó: quanto a mim, já acabou meu tempo, já sou oferecido como oferta diante do Senhor. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, só me resta o que? A coroa da justiça. Propósito. Propósito. Que o Senhor me dará naquele dia. Ele via o propósito? Não. Mas ele tinha fé para acreditar no Deus que criou o propósito. E que todo o sofrimento, toda a chicotada, toda a prisão, toda a dor que ele sofreu era simplesmente o processo. Mesma coisa Moisés. Tudo que ele passou era processo, para um dia poder, pela fé, contemplar o propósito. Vamos colocar todos de pé. Irmãos, presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem quando? Pela manhã. Pela manhã. Presta atenção numa coisa, o choro tem tempo determinado. Ele dura a noite. A alegria não. A alegria não tem fim. Glória a Deus. Entenderam? Entenderam? O choro dura uma noite, então ele tem tempo definido para começar e terminar. Mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Não tem tempo definido para a alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto estamos nessa terra, nós estamos de noite, chorando, caminhando com luta, com dificuldade. Não é fácil para ninguém, irmão. Quem sabe a sua dor é quem passa por ela. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dor, mas isso é de noite, porque o amanhecer é lá na glória, aonde não tem noite e o dia é eterno, porque o sol da justiça está lá. A alegria não tem fim. Então, irmão, se você está no meio da noite, no início da noite, no final da noite, eu sei de uma coisa: vai ter fim. Vai ter fim. Já está estabelecido. Mas a alegria não. Então continua aí, firme no processo que Deus tem para a sua vida. Porque o Deus que criou um propósito maior para ela vai bradar na sua vida. E você vai alcançar a bênção de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Tem alguém que entrou aqui nessa noite e que não tinha entendido isso da sua vida e quer assumir um compromisso com o Deus que criou um propósito para a sua vida? Levante a sua mão, quero orar por você. Se tem alguém, isso lá atrás, Deus abençoe, pode abaixar. Tem outra pessoa? Tem mais alguma pessoa que não tinha percebido que a sua vida não era fruto de um acaso, mas sim que Deus criou, Deus fez a sua vida com um propósito definido? Talvez até você que já aceitou Jesus, já caminha com o Senhor, mas nunca tinha entendido isso, e que isso lhe faz deixar de você caminhar da forma que Deus gostaria que você caminhasse.
Porque você está sempre olhando só o processo e nunca está olhando o propósito maior. Tem alguém? Nós vamos orar por você. Deus abençoe outra pessoa, outra. Eu queria pedir a essas pessoas que viessem à frente fazendo um favor. Que o que você vive é simplesmente um propósito de Deus para a sua vida, e essa luta no momento é só um processo. Vai acabar, vai ter fim. E no final, Deus tem coisas tremendas para você, se você permanecer firme. Eu sei que a luta é difícil, eu sei que a luta dói. Não é fácil quando a gente está passando ali. Mas nós precisamos acreditar que a nossa vida tem propósito. Eu queria passar para o pastor Samuel, vai estar orando com os irmãos que estão aqui à frente. Glória a Deus, Pai, te adoramos, ó Pai. Te glorificamos o teu santo nome, Pai. A palavra foi pregada, ó Pai. E a honra e glória seja dada a ti, Pai. Tu useste teu servo, ó Pai, como assim apraz, Pai. Essas jovens estão aqui, Pai, toma nas tuas mãos. Fortalece, dê graça, dê misericórdia, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Pai. Que ela possa ser mais e mais fortalecida, Pai. Ó Deus, que tudo aquilo que realmente estavam pensando, ó Pai. Mas eu sei que tu alcançasse o coração deles, a mente deles, ó Pai. Ó Pai, te peço, ó Pai, que trabalhe mais e mais nas tuas vidas, em toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Deus abençoe todos vocês. Vamos ouvir o ciclo de oração, adorando o Senhor, nesse instante, né? Ciclo de oração abençoado. Logo depois a mocidade já estará adorando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Tenho controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar.
mocidade cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Existe um sangue que me comprou, que me lavou, me resgatou, que ao jorrar daquela cruz os meus pecados ele esqueceu. A sepultura quis esconder o precioso sangue que me deu a vida, mas em 3 dias ele reviveu e se levantou para nos salvar. Então vem dizer que vivo está, e lágrima por lágrima meu Jesus vai enxugar. Então vem dizer que Ele salva e que Ele voltará para o céu nos Existe um sangue que purifica, que tem poder de transformar, que tem poder para libertar e o inimigo despedaçar. Então despede em minha alma o precioso sangue purificador, porque ele vive e vai voltar. Canta minha alma, canta ao Senhor. Então vem dizer que vive está, e lágrima por lágrima meu Jesus vai enxugar. Então vem dizer que Ele salva e que Ele voltará para o céu nos levará. Então vem dizer que Ele está, e lágrima por lágrima meu Jesus vai enxugar. Então vem dizer que Ele salva e que Ele voltará para o céu nos levará. E essa é a esperança que nós temos. Um dia Ele vai voltar para nos buscar. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Te poderá salvar.
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos agradecer esse culto tão abençoado. A palavra que nos alimenta. Oh, meu Deus, eu não sei viver sem essa palavra. Palavra de Deus para mim, nem que um feijão com arroz, uma carne bem assada, bem temperada, com uma salada gostosa. Glória a Jesus. É muito bom ouvir a palavra de Deus. A gente lê é bom, estudar é bom, mas ouvir é maravilhoso, que a gente já encontra o prato feito, né? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós só temos a agradecer. Já vamos agradecer. Pai querido, santo e maravilhoso, aqui estamos nós, Pai, a tua igreja, diante da tua presença. Gratos a ti, ó Pai, por essa reunião tão abençoada, onde o Senhor, a tua palavra, vem nos alimentar. Glória a Deus. Nos fazer entender o processo que tu tens na nossa vida e o propósito. Glória a Deus. Pai. Aleluia. Aleluia. Continua conosco, nos ajudando. Sim, Pai. Abençoando essa mocidade. Aleluia, que terá o seu congresso. Estaremos aqui congregando com eles e pedindo a tua bênção para que seja um congresso espiritual. Pai amado, Pai santo, muito obrigada pela vitória do povo brasileiro. Nós te somos gratos porque tudo está na tua santa direção. Tu sabes o que é melhor para o povo. Assim, Pai, te louvamos, te bendizemos. Leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila e abençoada. E a semana vindoura seja de bênção nas nossas vidas. Porque a bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos na bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna consolação do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diz amém.